today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have... E aí pessoal, tudo bem? Vamos então para a nossa segunda videoaula a respeito dos princípios da ótica geométrica. Nessa videoaula eu quero continuar falando a respeito das consequências dos princípios da ótica geométrica. Mais especificamente eu quero falar a respeito da câmara escura de orifício e dos eclipses, que são duas consequências muito importantes desses princípios da ótica geométrica que tem caído muito em Enem, em vestibulares, tem muita aplicação no nosso cotidiano. Tá? Vou começar falando aqui agora a respeito da câmara escura de orifício, para a gente entender o que é essa câmara escura de orifício e o que ela pode fazer para nos ajudar. O que é uma câmara escura de orifício? A câmara escura de orifício é uma outra aplicação dos princípios da ótica e ela consiste basicamente de uma caixa com o furo em um lado da caixa, né? E do outro lado, na face oposta ao furo, a gente vai colocar, por exemplo, um papel vegetal, um filme fotográfico, que é onde a imagem de um objeto que está externo à caixa vai ser formada. Tá? Então uma câmara escura de orifício, ela nada mais é do que isso. É algo extremamente simples de se fazer. Tá? Você pode pegar na sua casa e fazer isso mesmo. O que você vai fazer? Vai pegar uma caixa de sapato, pintar essa caixa de sapato de preto por dentro, para ficar bem escuro. Vai fazer um furo de um lado dessa caixa de sapato. Do lado oposto à caixa de sapato, você vai colocar um papel vegetal, por exemplo. Tá? Ou se você tiver acesso a um filme fotográfico, você vai colocar um filme fotográfico. E você vai perceber o seguinte, que toda vez que você aproximar essa caixa de sapato, a sua câmara escura, de um determinado objeto, se você destampar esse furo e deixar aberto um certo tempo, e fechar, você vai perceber que no fundo, no papel fotográfico, vai ser formado sempre uma imagem menor e invertida em relação ao objeto. Tá? É uma experiência bem legal de se fazer, eu já fiz com os meus alunos algumas vezes, tá? É bem legal, acho que vale a pena ser feito. Qual que é a ideia da câmara escura de orifício? A ideia da câmara escura de orifício é aplicar uma ferramenta matemática bem simplesinha, que é a semelhança de triângulos, para a gente poder determinar a altura do objeto ou a altura da imagem, ou a distância que o objeto está da câmara escura, ou a profundidade ótica que essa câmara escura vai ter. Tá? Então a gente vai fazer isso sempre levando em consideração a semelhança de triângulos e levando em consideração um dos princípios da ótica geométrica, que é o princípio da propagação retilínea da luz. O que isso significa? Quando eu coloco um determinado objeto na frente de uma câmara escura, o que acontece? Esse objeto ele envia raios de luz em todas as direções. Então, parte desses raios de luz que esse objeto está enviando, seja ele uma fonte primária ou secundária, uma secundária, por exemplo, parte da luz que ele está refletindo, vai incidir nesse objeto e vai entrar dentro da câmara escura, certo? A imagem desse objeto que vai ser formada dentro da câmara escura vai ser sempre uma imagem menor que o objeto e invertida em relação ao objeto. Se eu quero, por exemplo, determinar o tamanho do objeto, que é desconhecido, por exemplo, e sabendo a distância que esse objeto está da câmara escura, a profundidade ótica da câmara e medindo o tamanho da imagem, para a gente poder determinar a altura desse objeto ou qualquer uma dessas grandezas, dessas incógnitas aqui que eu tenho, é só eu fazer uma semelhança de triângulos. Você vai perceber que esse triângulo externo à câmara escura é semelhante ao triângulo interno à câmara. Então, para a gente poder determinar qualquer um desses elementos aqui, a altura do objeto, a distância do objeto à câmara, a profundidade ótica da câmara, ou o tamanho da imagem, basta a gente fazer uma semelhança de triângulos, que aqui eu já deixei previamente escrita. Então, ou seja, DI está para DO, assim como I está para O. Ou seja, a profundidade ótica da câmara está para a distância do objeto à câmara, assim como o tamanho da imagem está para o tamanho do objeto. Ou melhor, posso dizer também o seguinte, que o tamanho do objeto está para a distância do objeto à câmara, assim como o tamanho da imagem está para a profundidade ótica da câmara, que é o tamanho da câmara escura. Então, para a gente poder determinar qualquer uma dessas grandezas, é só fazer uma semelhançazinha de triângulos bem específica, tá? Uma coisa que é interessante a gente falar com relação à câmara escura é que, por exemplo, o nosso olho, o olho humano, ele funciona como se fosse uma câmara escura, tá?
A imagem dos objetos que é formada na nossa retina, ela é sempre uma imagem invertida e menor que o objeto. Então, quando você pega o seu celular, por exemplo, você está olhando para o seu celular, a imagem do seu celular, que está sendo formada na sua retina, é sempre uma imagem que é menor que o seu celular e de cabeça para baixo em relação ao celular. O seu cérebro é que faz a interpretação dessa imagem, colocando a imagem de forma direita, ou seja, para cima aí bonitinho. Tá? Então, por exemplo, pessoas que têm uma anomalia no cérebro que não faz essa interpretação, vê tudo de cabeça para baixo, enxerga tudo de cabeça para baixo. Para eles é extremamente normal porque eles nasceram com isso. Tá? Então, só uma curiosidade relacionada a essa câmara escura. Beleza? Pessoal, essa mesma semelhança de triângulos que a gente fez na câmara escura, a gente pode usar essa semelhança de triângulos, por exemplo, para determinar alturas desconhecidas, ao determinar a altura de objetos que a gente não conhece. Como, por exemplo, eu posso determinar a altura de uma árvore usando essa semelhança de triângulos. Tá? E a gente usa muito isso dentro da física, provavelmente você já usou isso muito em matemática, mas dentro da física, dentro dessas consequências dos princípios da ótica geométrica, a gente usa bastante isso. Então, o que eu posso fazer? Como que eu posso fazer para determinar a altura de uma árvore, a altura de um prédio que eu, por exemplo, desconheço? Para a gente fazer isso, basta a gente fazer o que nós chamamos de semelhança de triângulos. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma árvore com uma altura desconhecida, aqui eu tenho uma pessoa com uma altura Hzinho, né? E aqui, o que eu chamei de Dzinho, é o tamanho da sombra dessa pessoa. E Dzão é o tamanho da sombra dessa árvore. Então, se eu quero, por exemplo, determinar a altura da árvore, a altura da pessoa, a distância, o tamanho da sombra da árvore ou o tamanho da sombra da pessoa, basta eu fazer uma semelhança de triângulos. Porque se você ver, você vai ver que esse triângulo aqui que eu estou riscando de azul, que equivale ao tamanho da sombra da árvore e à altura da árvore, é semelhante a esse triângulo aqui que eu estou riscando de vermelho, que está relacionado à altura da pessoa e o tamanho da sombra da pessoa. Então, se eu quero determinar qualquer uma dessas grandezas, basta eu fazer uma semelhança de triângulos, ou seja, a altura da árvore está para o tamanho da sombra da árvore, assim como a altura da pessoa está para o tamanho da sombra da pessoa. Tá? Isso aqui não é uma semelhança de triângulos que a gente pode fazer. Beleza? Pessoal, então é o seguinte, para facilitar aqui a nossa compreensão, porque às vezes você fala assim, não, David, você falou a respeito de semelhança de triângulos lá em câmara escura de orifício e aqui para determinar a altura de uma árvore, mas eu não entendi nada. Como que eu faço isso na prática? Vamos fazer um exemplo aqui então, para vocês entenderem como que eu vou fazer essa semelhança de triângulos, tá? Vamos supor que eu tenho aqui um determinado plano horizontal de referência, beleza? Qualquer, tá? Tem aqui um plano horizontal de referência. E aqui nesse plano aqui, eu tenho uma árvore. E essa árvore, ela tem uma altura Hzão, tá? Tá aqui a altura da árvore. A altura dessa árvore é Hzão. Mas eu medi a altura dessa árvore e essa árvore ela tem uma sombra que vale 20 metros. Beleza? A sombra dessa árvore medida, do pé dela até o fim aqui, vale 20 metros. E você tem uma pessoa, né, que você conhece o tamanho, por exemplo, pode ser você, né? Você tem aí uma pessoa, essa pessoa tem uma altura conhecida, sei lá, de 1,80 m, por exemplo, e você mediu o tamanho da sombra dessa pessoa e viu que a sombra dessa pessoa mede 5 metros. Aí você quer determinar a altura dessa árvore. Para você determinar a altura dessa árvore, o que você vai fazer? Você vai fazer uma semelhança de triângulo. Você vai ver que esse triângulo é semelhante a esse triângulo. Então, para você determinar essa altura H desconhecida da árvore, você vai fazer H está para 20, assim como 1,8 está para 5. Multiplica cruzado, você vai achar que 5H é igual a 20 vezes 1,8 dá 36. Então, H vai ser igual a quanto? 36 dividido por 5, 7,2 metros.
Então, essa altura da árvore desconhecida vale 7,2 metros. Isso você vai fazer para, por exemplo, para descobrir a altura de um prédio, descobrir a altura de uma casa, descobrir até a altura de uma pessoa que você não conhece. Basta você medir o tamanho das sombras, né, sabendo a altura de uma determinada pessoa que você já conhece. Beleza? Não, beleza, deixa, entendi, tranquilo, eu consigo determinar a altura dessa árvore agora, de uma árvore desconhecida a partir disso. Mas e um exemplo da câmara escura? Como que eu faço para determinar, por exemplo, como que eu uso essa semelhança de triângulos dentro de uma câmara escura? Vamos fazer a mesma coisa. Vamos supor que eu tenho aqui um plano horizontal de referência, qualquer, tá? Eu coloco aqui, por exemplo, vamos fazer uma árvore aqui de novo, na frente dessa... Aqui essa árvore ela tem uma altura H, tá? Ela vai ter uma altura Hzinha aqui, que eu também não sei quanto que vale a altura dessa árvore. Aí não, beleza, eu não quero fazer isso por meio de tamanho da sombra, eu quero fazer isso utilizando uma câmara escura. Beleza, o que você vai fazer? Você vai pegar uma câmara escura com a profundidade ótica que você já conhece, né? Deixa eu só fazer um desenho aqui da câmara escura. Vai pegar uma câmera escura com a profundidade ótica que você conhece, qualquer, né? Nessa câmera escura você vai fazer um furinho de um lado dela aqui, beleza? E do outro lado você vai projetar, você vai ver que vai ser formada a imagem dessa árvore. Então, ou seja, essa árvore ela vai enviar raios de luz na direção dessa câmera escura. Então aqui vai ser formada a imagem dessa árvore aonde? Dentro dessa câmara escura. Então você vai ver que aqui a imagem da árvore formada vai ser sempre uma imagem invertida em relação a quem? Em relação à árvore aqui. Então, ou seja, aqui vai estar a árvore aqui, de cabeça para baixo aqui. Beleza? Então, ou seja, você vai lá e mede o tamanho da árvore, você encontrou que o tamanho da árvore vale 10 centímetros. Você sabe que a profundidade ótica da sua câmera vale 30 centímetros. E a árvore ela se encontra a uma distância de 3 metros da câmara escura. Então, ou seja, como que você vai fazer para determinar a altura da árvore? Você vai fazer uma semelhança de triângulos. Esse triângulo é semelhante a esse triângulo. Então, o que você vai fazer? H está para 3, assim como 10 centímetros está para 30 centímetros. Só como você está usando aqui a distância em metros, né, você vai usar essas medidas aqui também em metros. Então, 10 centímetros em metros equivale a 0,1 metro. 30 centímetros em metro equivale a 0,3 metros. Então, você vai multiplicar cruzado, então vai ficar 0,3 H equivale a 0,3. Então, H vai ser igual a quanto? 0,3 dividido por 0,3 dá 1. Então, quer dizer que você está falando de uma árvore que tem uma altura de quanto? De 1 metro. Então, na verdade, não é nenhuma árvore, é um arbusto. Beleza? Mas só para você entender como você vai fazer para aplicar essa semelhança de triângulos, tá? Belezinha? Pessoal, uma outra consequência dos princípios da ótica geométrica, para a gente finalizar essa videoaula aqui, são os eclipses, né? O que é um eclipse? O que significa eclipsar? Eclipsar significa esconder, ou seja, é impedir que a luz de um determinado objeto chegue a outro objeto. Então, por exemplo, quando você coloca a mão na sua frente, né, você que está assistindo essa videoaula, se você colocar a sua mão entre o seu olho e a tela do computador ou a tela do seu celular, você está eclipsando o seu celular, você está impedindo que o vídeo que você está assistindo chegue aos seus olhos. Então, eclipsar significa esconder, tá? Isso acontece toda vez que você impede que a luz chegue ao seu olho, por exemplo, que você impede que a luz chegue a um determinado objeto, tá? Quando a gente fala nos eclipses, a gente está muito acostumado a falar sobre os eclipses solar e o eclipse lunar, beleza? O que são os eclipses solares e o que são os eclipses lunares? Os eclipses, de uma maneira geral, acontecem sempre que há um alinhamento entre os objetos.
Então, por exemplo, quando você fala entre um eclipse solar, significa dizer que há um alinhamento entre o Sol, a Lua e a Terra. A mesma coisa vale para um eclipse lunar. Há um alinhamento entre o Sol, a Lua e a Terra. Toda vez que isso acontece, acontece o que nós chamamos de eclipse. Ou seja, ou a Lua vai ser escondida, ou o Sol vai ser escondido. Tá? Então acontece o que nós chamamos os eclipses de uma maneira geral. É lógico. Então quer dizer que toda vez que houver esse alinhamento, vai ter um eclipse? Sim. Para ter o eclipse solar ou lunar, tem que ter o alinhamento. Então, ou seja, é necessário que eu tenha a Lua na frente da Terra, ou seja, entre a Terra e o Sol, ou a Terra na frente da Lua, ou seja, a Terra entre a Lua e o Sol. Os eclipses, eles acontecem em fases específicas da Lua, tá? Então, quando a gente olha, por exemplo, o movimento da Lua, a Lua, ela tem um movimento quase que um movimento circular perfeito, tá? Ela se movimenta numa elipse ao redor da Terra. Então, a gente tem 4 fases bem marcadas. Quais são essas 4 fases? Eu tenho a Lua nova, eu tenho a Lua crescente, a Lua cheia e a Lua minguante. Eu tenho essas 4 fases bem marcadas, beleza? O eclipse solar, ele acontece especificamente em qual fase da Lua? O eclipse solar, ele acontece especificamente na fase de Lua nova. Na Lua nova, a Lua ela fica no céu durante o dia. Então a Lua ela nasce por volta das 6 horas da manhã junto com o Sol e se põe por volta das 6 horas da tarde junto com o Sol. Então, ou seja, no período de lua nova, nós não vemos a lua nova no céu, porque a lua ela está sendo o quê? Ofuscada pela luz do sol. Então eu não vejo a lua nova. Beleza? Quando há o eclipse solar, significa dizer que a lua vai se pôr entre a Terra e o Sol. Isso significa dizer que o eclipse solar acontece especificamente na fase de lua nova. Existem diversos tipos de eclipse solar. Existe o eclipse solar total, que é quando o observador se encontra no cone de sombra da Lua, né? Ou seja, ele se encontra exatamente no cone de sombra. Existe o eclipse que nós chamamos de eclipse penumbral, ou seja, a pessoa ela vê parte do Sol, ela não vê o Sol totalmente encoberto. Isso acontece quando o observador se encontra onde? Na parte de penumbra do Sol, beleza? Um observador que esteja do lado de fora, ou seja, que não esteja nem no cone de sombra, nem no cone de penumbra, ele não vê o eclipse solar. Então o eclipse solar ele acontece especificamente em um determinado período, né? Um determinado certo intervalo de tempo. E acontece total quando o observador se encontra no cone de sombra e penumbral quando o observador se encontra onde? Nos cones de penumbra do Sol. Beleza? A mesma coisa vale para o eclipse lunar. O que é um eclipse lunar? O eclipse lunar ele ocorre quando a Terra se coloca entre o Sol e a Lua. Beleza? E o eclipse lunar ele acontece especificamente na fase de lua cheia. Beleza? Lembrando que as fases da Lua elas acontecem em períodos específicos do dia. Então a Lua nova ela se encontra no céu durante o dia, a lua cheia se encontra no céu durante a noite, a lua minguante se encontra no céu durante a manhã, e a lua crescente se encontra no céu na parte o quê? Vespertina, durante a tarde, beleza? Então o eclipse lunar, ele é um eclipse que acontece quando a Terra se coloca entre quem? Entre a Lua e o Sol. E da mesma forma que eu tenho o eclipse solar total ou solar penumbral, a Lua vai ser a mesma coisa. Eu vou ter um eclipse lunar total, que é quando a Lua se encontra onde? No cone de sombra da Terra. E eu posso ter a Lua, por exemplo, nos cones de penumbra, nesse período, nessa parte aqui. Então aqui nós temos o que nós chamamos de eclipse o quê? Penumbral. A Lua ela se encontra nos cones de quê? De penumbra da Terra. Beleza? Pessoal, quando a gente fala nos eclipses, tá? Isso aqui é algo que eu poderia gastar umas 2, 3 aulas para falar para vocês. Mas aqui eu quero só que vocês entendam o seguinte, sobre o que eclipse é esconder, é impedir que a luz
do Sol chegue, por exemplo, à Terra ou à Lua. Eu quero que vocês entendam que o eclipse solar é um eclipse que acontece na fase de lua nova e que o eclipse lunar é um eclipse que acontece na fase de lua cheia. E uma coisa que é importante a gente discutir é o seguinte, que a lua nova é um período de lunação da lua, em que a lua ela fica no céu durante o dia, ou seja, ela nasce por volta das 6 da manhã e se põe por volta das 6 da tarde. A fase de lua crescente, a lua se encontra no céu no período da tarde, ou seja, ela nasce por volta de meio-dia e se põe à noite. A fase de lua cheia, ela se encontra no céu no período da noite. E a fase de lua minguante, a lua se encontra no céu no período da manhã. Tá? Não vou entrar muito em detalhes com relação a isso, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Belezinha? Então aqui eu estou encerrando essa nossa videoaula. Se você tiver qualquer dúvida com relação a isso, é só me mandar que eu vou fazer o possível para te ajudar. Beleza? Então um abraço, fica com Deus e até a próxima videoaula. Tchau! Anybody feels the way I do about you now.